São 14 horas e 4 minutos da segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também outras técnicas antigas, como medicina tibetana e ayurvédica, e faz uma ligação com o que há de mais moderno nas técnicas e tecnologias para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. A medicina convencional, que é a medicina moderna, né, não é a medicina, o pessoal fala, a medicina tradicional, ou a medicina tradicional é a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, tibetana, essas são as tradicionais. E a medicina convencional, a medicina europeia, a medicina ocidental, nunca reconhece algo que a medicina chinesa já fala há mais de 5.000 anos. Agora, com a medicina integrativa, está começando a olhar para isso. Descobriram-se, né, que toda doença começa nos intestinos. Os chineses falam isso há 5.000 anos. Os chineses falam que nós temos entidades viscerais, cada órgão tem uma inteligência, o que faz com que você se alimente com vários alimentos, e isso faz com que cada alimento, cada nutriente, cada vitamina, cada proteína, enfim, cada substância alimentada, se você come, né, e respira, isso se transforma em osso, tendão, músculo, enfim, órgãos. Existe uma inteligência que os chineses chamam de entidades viscerais ou inteligência visceral. E o Criador, né, criou a mulher, esse ser muito especial, com uma possibilidade de gerar, né, que é uma grande coisa que o homem não tem. Né? Talvez essa seja uma grande inveja do masculino em relação ao feminino. Essa partilha de si mesmo num outro ser. E para essa magnífica função, essa divina função de gerar outro ser, a mulher se prepara para isso mensalmente. Né? Ela gera um óvulo para ser fecundado e se transformar em um outro ser da mesma espécie. E quando isso não ocorre, esse óvulo é maturado, ele se torna maduro e depois ele é descartado, e aí por intermédio da menstruação, chamada desse processo chamado menstruação. Então a mulher passa mensalmente por isso. Obviamente que há uma série de comprometimentos e ocorrências orgânicas, hormonais, fisiológicas, que fazem com que esse processo ocorra mensalmente. E sabe-se que tem uma tensão pré-menstrual, até hoje muito pouco explicado pela medicina convencional, e que hoje nós vamos falar um pouco o que é, como se trata, como prevenir, como tratar, como conviver. E eu vou receber uma especialista no assunto para falar sobre isso, que é a doutora Marlene Siqueira. Então, concluímos que este tema faz parte da composição, faz parte da programação do Salutes, que é viver sempre em ressonância com a própria vida. Como eu disse na abertura do programa de hoje, nós temos o prazer de receber aqui a doutora Marlene Siqueira, que é médica, ginecologista, foi colega nossa no curso de pós-graduação da ortobiomolecular. Por conta disso, ela já esteve aqui falando de outras pautas em relação à saúde da mulher, em relação à ginecologia, em relação à geração, gestação, parto e etc. Muito boa tarde, doutora Marlene. Seja, como sempre, muito bem-vinda. Boa tarde, Baldan. Boa tarde aos espectadores. É sempre uma honra muito grande participar aqui do programa e poder contribuir para todos que assistem a você. Olha, nós estamos ao vivo pelo site da AltV, www.alltv.com.br, e também transmitindo pelo Facebook, pela minha página do Facebook, facebook.com/baldan.joãocarlos. Por esta página do Facebook eu estou acompanhando aqui. O internauta pode participar mandando perguntas, questões,
críticas, sugestões e etc. Eu coloquei essa chamada da TPM há uns 10 dias atrás na página do Facebook, tive uma enxurrada de perguntas aqui, que a doutora Marlene vai ter que dar uma sambadinha para poder responder tudo, né? Tem muita coisa para ser respondida. Mas antes de tudo, doutora Marlene, eu gostaria que começasse, a gente falou na live aqui que teve 112 visualizações, fizemos há 15 minutos atrás, né? Já teve 112 visualizações, 27 curtidas, já tem alguns comentários e perguntas, inclusive. Eu dei meu pitaco, como sempre, né? Sempre dou meus pitacos, falando que na ancestralidade, né, os índios, os chineses, talvez pouco provavelmente teriam sintomas da TPM. E a doutora confirmou que de fato isso era assim mesmo. Então eu gostaria que começasse a falar o que é a TPM, como surgiu e quais são os seus principais sintomas na vida moderna, doutora. A TPM é considerada uma síndrome e, como tudo que nós chamamos de síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a mulher, durante a sua vida menstrual, desde que ela começou a menstruar, cerca de 10 dias antes do início da menstruação, quando é realmente que não aconteceu a gravidez, ela passa por uma transformação onde ela tem alterações físicas, psíquicas e emocionais. Ela pode ficar com dor na mama, as mamas podem ficar inchadas, sensíveis, ela sente o abdômen inchaço, todo o seu corpo pode ficar demasiado inchado, ela pode sentir dor de cabeça, cansaço é muito comum, uma confusão mental, ela fica nervosa, irritada, tristonha, às vezes um pouco mais feliz, às vezes muito triste, que nós chamamos de labilidade emocional. Tem também uma alteração no apetite, exacerba muito o apetite, tem uma preferência por alimentos mais açucarados, mais energéticos. E ela fica no estado de uma certa confusão, onde baixa muito a produtividade também na atividade escolar, no trabalho, e pode repercutir também na vida familiar, na sociedade, nos relacionamentos. Então, é uma alteração em todo o universo feminino. Agora, piorou, obviamente piorou, doutora, com a vida moderna, por conta das atividades, por conta do estresse, por conta da junção da vida familiar e doméstica com a vida profissional. Sem dúvida. O primeiro relato da TPM nós temos nos livros de 1847, onde eles diziam que a mulher, no período que antecede a menstruação, ela sentia tristeza e irritação. Então já é uma coisa bem antiga. Mas hoje em dia, Valdan, ela vai aparecer em 80% das mulheres. 80%? 80%. Muita coisa. De 10% a 15% tem a forma mais grave da TPM, que é quase que uma psicopatia já, que é a síndrome disfórica pré-menstrual. Disfórica? Disfórica. Então, a TPM ela é caracterizada de acordo com a sua intensidade. Tem aquela menina, aquela mulher, que nós médicos é que fazemos o inquérito e descobrimos que ela tem variações no período pré-menstrual. Ela é tão leve que ela mesma não relata isso na consulta. Tem as outras que já percebem as alterações e já vêm se queixando delas. E tem o quadro mais grave, que é quando o namorado, os familiares, todas as pessoas do convívio já apontam que ela tem alteração nesta fase do ciclo. Então tem a intensidade diferente. Tem uma pessoa, deixa eu ver se eu acho a pergunta dela aqui, que foi muito interessante. Inclusive foi paciente minha, já atendi. É que são tantas questões, deixa só um minutinho que eu já vou achar. Ela fala o seguinte, que ela não tem esse tipo de sintomatologia, ela não sofre com TPM, e ela indaga se tem algum tipo de relação entre a tensão pré-menstrual e a depressão, doutora. Sim, tem relação entre a tensão pré-menstrual e a depressão, porque para muitas mulheres o sintoma que é mais proeminente é o sintoma de angústia, de depressão, de tristeza, que se enquadra nessa labilidade emocional.
Mas quando esses sintomas são persistentes, são crônicos, é um quadro depressivo. Quando ele se manifesta no período que antecede a menstruação, é um sintoma que faz parte da tensão pré-menstrual. Inclusive a Esther Brasil escreveu o seguinte: eu fico meio deprê nesse período. O que fazer para não cair nos antidepressivos? Tem alguma dica para as pessoas que se sentem um pouco mais deprimidas durante esta fase, doutora Mariana? Sim, nós temos que cuidar da pessoa como um todo, né? E são mudanças que ela vai fazer, Esther, que você vai fazer nos seus hábitos de vida, né? Começando por se perceber e mudar o olhar que você tem sobre o seu feminino. Então, quando a mulher se distancia muito do seu feminino, nesse período onde é o máximo da feminilidade, porque ela vai sangrar, que a diferença entre o homem e a mulher é uma grande diferença, o organismo passa a usar isso como uma sinalização de que ela não está se percebendo, ela não está em contato com ela mesma. E nem sabe quando... o sentimento, né? Eu brinquei na live, né? Que uma menina falou, estou de TPM. Eu falei, não sei o que é isso. Tensão pré-menstrual. Eu brinquei, eu falei, não sei o que é isso. E os homens realmente não sabem. Como acontece o ápice da TPM, também ocorre na ovulação alguma mudança hormonal que metabolicamente, emocionalmente, causa o quê nas mulheres, doutor? Na ovulação, nós temos um pico de estrogênios, que é o hormônio, um pico de testosterona, que tem como intuito a reprodução, aumenta a libido, e então isso já modifica o perfil feminino. A mulher fica mais feliz, mais animada, com mais energia, normalmente. Depois que acontece a ovulação, nós vamos passar para a segunda fase do ciclo menstrual, onde a ação que nós temos é a ação do hormônio progesterona, que em tese a progesterona fazendo efeito, Baldan, ela vai equilibrar e ponderar o efeito do estrogênio, que é um hormônio que faz tudo crescer. Então a progesterona é como se ela estabilizasse e mantivesse tudo sob controle, inclusive mantém o ritmo da menstruação em termos de duração, fluxo, quantidade e coloração. Tudo isso tem a ver com a quantidade de progesterona. O que acontece com a vida moderna hoje é o excesso de atividades e o nível de cortisol, de estresse, sendo ele de qualquer fonte. O cortisol ele vai competir com o efeito da progesterona. Então, se eu tenho cortisol alto, o meu organismo prefere e precisa usar o cortisol para me proteger, porque ele vai ter ser uma resposta ao estresse, e a progesterona não tem ação. É como se, eu imagino, doutora, não sei se estou certo, mas eu imagino que a pessoa pode ter um risco muito grande de entrar na tal da síndrome da euforia e depressão, né? Na bipolaridade. Porque se por um lado o estrógeno dá muita atividade, alegria, busca de prazer e dá um pico metabólico, emocional, de repente a progesterona vem lá e dá um break e fala, bom, não é bem assim, né? Aí a pessoa dá uma baixa nessa aceleração e aí fica até fala, puxa, mas eu queria aquele estágio lá, porque meio quase que viciante, né? Eu quero aquela coisa melhor, né? De repente piorou por quê? Acontece isso, doutor? Acontece. A fase progestacional é uma fase onde, digamos que está tudo em baixa no mercado, né? Então, é necessário que hajam outras atitudes para que a mulher se sinta bem. Ela precisa fazer uma atividade física, uma alimentação regular, com pobre em carboidratos e, acima de tudo, ela precisa se amar. Porque quando ela se ama e conhece o seu corpo, ela entende que isso é um processo necessário e passageiro, que logo vem outra fase de novo. Sim. Então ela vai compreender as coisas. Angélica Rodrigues fala, boa tarde, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho 64 anos. Antes de falar sobre isso, é só um parênteses, nós vamos tratar desse assunto mais para frente. Não tomo hormônios, daqui a pouco a gente fala deles. Apenas chá de amora, todos os dias. E ela pergunta, devo mudar de tratamento? Chá de amora ajuda?
Mas ela não tem TPM, né? Porque nessa fase já não tem 64 anos já não tem mais TPM. Ela está tomando chá de amora, provavelmente para se beneficiar do efeito hormonal que o chá de amora proporciona. É natural e o chá de amora ajuda o quê? Ajuda a manter o nível hormonal, né? E é indicado para as pessoas que estão na fase de ovulação? Ele é indicado para as pessoas que estão carentes do efeito do estrogênio. Do estrogênio. É outro assunto. Outro assunto, outra pauta. Outra pauta. A Regiane Teixeira, boa tarde para vocês. O Jefferson dos Santos já falou que ia indicar a esposa Renata dos Santos. Atenção, Renata. O Jefferson pediu, calmamente pediu. Dependendo da fase, ele pode mandar ou ele pode pedir humildemente. É assim, né? Porque os homens têm que aprender também a ter um certo jogo de cintura para lidar com as mulheres pré-TPM, em TPM e pós-TPM, é isso? Então, sem dúvida. Tem cursinho para isso ou não? Tem, nós temos que montar um curso para os homens, porque na fase da TPM é melhor que eles cheguem em casa com flores, podem chegar também com um chocolatinho com pouco açúcar ou sem açúcar. Chocolate amargo, por exemplo? Ajuda, né? Eles podem fazer convites para fazer uma caminhada, para correr, fazer uma atividade física. Eles podem convidar para um cinema, para poder ter diversão. Então, o homem consegue, sim, ajudar e contribuir para que a mulher melhore a sua TPM. A doutora Juliana Mariotti, adoro vocês dois, mandou 2 coraçõezinhos. Nós também adoramos vocês, né, doutora Juliana? Um beijo, Juliana. Lá do Rio Grande do Sul, né, lá de Passo Fundo, doutora Juliana. Muito grato aí pela tua audiência. Tem várias perguntas aqui. A Gléia Rodrigues, amigo, botão da camisa está aberto. Parabéns pelo tema do hoje. A minha entrevistada viu meu botão aberto e já fechou, amiga. Doutora Juliana Marotti, doutor Luiz Carlos Fornazieri, Roseli Veiga. Boa tarde. O tratamento com hormônios bioidênticos ajudaria a tirar os sintomas da TPM e cólicas? Na verdade, essa pergunta sobre hormônios bioidênticos, tem várias pessoas que já perguntaram sobre este assunto. Eu vou falar quem? A Ana Toledo falou sobre este assunto. Modulação hormonal, também a Thelma, que é advogada, perguntou sobre os efeitos da modulação hormonal. Enfim, tem mais outras perguntas da Marinese Stefanelli. Fazer modulação com hormônios bioidênticos melhora a TPM? Modificar a alimentação durante o mês auxilia? Vamos falar um pouco de hormônios e um pouco de alimentação, doutora? A senhora é favorável aos hormônios bioidênticos para modular a TPM? Sim, vamos falar então primeiro dos hormônios, né? Como eu já expliquei que a progesterona é importante para manter a estabilidade desta fase e que muitas vezes a ação deficiente da progesterona contribui ou é responsável pela manifestação dos sintomas, nós temos disponível a progesterona bioidêntica. E ela não só pode, como deve ser utilizada sim, para que mantenha o nível hormonal em equilíbrio. Agora, sem sombra de dúvidas, não é somente utilizar a progesterona, porque o hormônio ele vai depender do receptor para ter o efeito. Então, para que o receptor esteja livre para uso, nós precisamos ter uma alimentação saudável, atividade física, mecanismos de desintoxicação, gerenciamento do estresse, porque o cortisol alto não permite o efeito da progesterona, seja ela a progesterona endógena ou a progesterona administrada para a modulação. Então, sem dúvida, nós vamos usar a progesterona. É recomendado que se use a partir do dia da ovulação, que seria o 15º dia, por um período de 2 semanas. E essa progesterona tanto pode ser aplicada na pele, ela pode ser aplicada intravaginal ou até sobre a mama, por exemplo, no caso de ter a dor na mama. É um efeito muito bom quando se aplica a progesterona na pele da mama, melhora bastante a TPM como um todo e o sintoma de mastalgia, que é a dor na mama.
Além desses sintomas físicos, doutora, o hormônio bioidêntico pode, a progesterona sobretudo, pode auxiliar também no equilíbrio emocional para a mulher passar essa fase de uma maneira, navegar por essa fase sem tantas intempéries, por exemplo? Sim, a progesterona ela atua no cérebro, né? E ela traz tranquilidade, ela modula o sono. Então, uma das atitudes que favorece o equilíbrio hormonal é o ritmo circadiano, né, Baldão? Uhum. Então, hoje, a vida moderna, ela é lotada de atividades noturnas, ainda mais para quem vive em grandes cidades. Nós temos tudo 24 horas. E o ritmo intenso de vida acaba que as pessoas, as mulheres, têm uma jornada tripla quase, né? A maioria. Elas estudam, elas trabalham e cuidam da casa e dos filhos. Então é uma sobrecarga. Eu tenho visto na entrevista que eu faço com as clientes que o período de sono está muito escasso. A maioria das mulheres, elas conseguem terminar as atividades do dia em torno de 23h30, para um despertar 5h30, 6 horas da manhã. Então, é um ritmo muito puxado e a privação do sono interfere na produção hormonal e na ação de todas as endorfinas que dão prazer, né? Uhum. O ministrar, por exemplo, para estes casos, a melatonina seria interessante também? Se utiliza-se? A melatonina é importante e, em alguns casos, ajuda bastante, Baldão, melatonina. São 14h26. Ana Toledo fala o seguinte: como aliviar cólicas? Não usa moxa na menstruação pelo cuidado de aumentar o fluxo. A moxa é uma terapia utilizada pela acupuntura, pela medicina tradicional chinesa, que a gente queima charutos ou coloca direto na agulha. Eu uso charuto para aproximar do ponto da Artemisia vulgaris, que é uma erva que a gente utiliza normalmente. Existem técnicas, Ana Toledo, que você, pelo número e aproximação e frequência e sentido do meridiano, você pode tonificar ou sedar. Obviamente que isso já exige um pouco mais de conhecimento da acupuntura. Mas eu recomendo a acupuntura para períodos de TPM, sim, sobretudo antes, para a regulação hormonal, para locais próximos ao VC, que a gente chama, que passa pela linha do próprio útero, né? E para trabalhar também a área digestiva, estimulando o fígado, estimulando o rim, para que tenha um tipo de auxiliar no tratamento, né? Obviamente que não dispensa outros tipos e outras técnicas de tratamento, mas a acupuntura pode ser um instrumento bastante útil para também ser utilizado junto para o tratamento da TPM. Fazendo um pequeno intervalo da TPM, eu vou pedir... O Xerec está virando famoso. É famoso o Xerec. Tanto que eu falo dele aqui, ele não gosta, porque ele é mais humilde e tal. Mas eu estive num curso do Dr. Jean, que aliás a doutora Marlene Siqueira também estava no curso, a gente acabou não se encontrando por uma questão de horários e tal, mas o Dr. Jean do Rio, né, que falou aí sobre microbiota, eu estive nesse final de semana no curso. E aí eu entrei, tinha uns médicos lá e falaram assim: e o Xerec? Eu falei: ah, tá, você quer que mande uma lembrança? Então o Xerec, lembranças dos médicos lá do nosso curso da microbiota intestinal, e perguntaram dele, de tanto que eu falo dele aqui, perguntaram dele. Então eu vou pedir para o Xerec colocar nossos GCs de mídias sociais, para as pessoas que querem entrar em contato comigo. Este WhatsApp é para marcação de consulta, 977192266. Manda o WhatsApp, né? Não telefona não, porque às vezes eu estou em consulta, preparando algum trabalho, para mandar o WhatsApp. Tem a loja virtual que tem todos os equipamentos da Nova Ciência que a gente trabalha, para detox, para fazer avaliação de acupuntura, o AcuFinder, para tratamento de água, filtros, tratamento inclusive o NeuroSpa. O NeuroSpa é bastante interessante, que poderia utilizar inclusive para TPM. Você conhece o NeuroSpa, doutora? Conheço, é bem interessante. Bem interessante. Eu utilizo bastante o NeuroSpa junto com a terapia neural. A gente faz umas mandracarias bem interessantes, porque a gente trabalha com estímulo transcraniano por intermédio de ondas eletromagnéticas, ainda faz a aplicação, né, de terapia neural no cérebro também. As pessoas adoram, inclusive médicos que eu atendo são apaixonados por esse tipo de técnica. E no Instagram
JC Boldan Acupuntura. No YouTube são 2 canais que esse programa inclusive estará disponível daqui a pouco. No YouTube, no canal João Carlos Boldan, e no outro, Além de Agulhas, que o Xerec vai mandar para mim, porque eu esqueci novamente o pendrive, mas ele manda para mim por intermédio de um programa pela internet, e subirei no final do dia. E tem o site também, www.jcboldan.com.br. Além disso, você vê como o final de semana, né? No final de semana a gente faz maratona, né? Teve curso de xamanismo, do qual eu participei no domingo, que eu adorei. E no sábado eu ainda estive no curso de pós-graduação da Quantum Bio. E na oportunidade eu entrevistei o Alexandre Távola, que estava falando sobre os equipamentos e a história da biorressonância. Ele explicou na oportunidade que a biorressonância não é tão nova assim como se pensa, né? Do ponto de vista científico ocidental, desde antes de 1900. Falou um pouco do Reif, doutora Ana Aslan e etc. Ana Clark. E ainda falamos também com a devida referência aos chineses, né? Porque a acupuntura não é uma terapia energética também, não deixa de ser um tratamento ligado à biorressonância. E a gente fez uma pequena entrevista com o professor, que a gente exibe aqui agora com exclusividade do programa Saludes. Nosso contato agora é com o Alexandre Távola, que está nesse final de semana no curso de pós-graduação de biorressonância aplicada à área da saúde. Ele estava dando uma aula agora pela manhã, nós estamos no intervalo do almoço, falando sobre biorressonância, quando começou, quando surgiu na história da evolução do conhecimento, da ciência, da própria humanidade. Quer dizer que a vibração, o estudo da vibração, a aplicação dos estudos na área da saúde não é nada muito novo, né, Alexandre? Não. Desde ciências, medicinas antigas, as medicinas ancestrais, principalmente as medicinas orientais. Acupuntura, inclusive? Acupuntura, então, a medicina chinesa, a medicina indiana, até no Antigo Egito, antes da era ptolomaica, nós já temos uma série de relatos e uma série de escritos a respeito de uso de terapia por cor, por frequência, então vasos ressonantes, salas ressonantes, e muita gente imagina, nossa, isso é um conceito muito moderno, mas não é, é um conceito antigo, e inclusive que nós trazemos enraizados no nosso interior, no nosso âmago. Um exemplo que eu citei em aula agora, bem peculiar, quando nós acordamos cansados, nós falamos, nossa, estou sem energia. Então, nós temos uma ideia de que o corpo possui um quê de energia. E quando nós perdemos esse quê de energia, vem o adoecimento. E a ideia é repor esse quê de energia, tanto por aparelho, tanto por padrões quânticos em meio aquoso, ou por terapias por cor e etc. Então, nós temos diversas ferramentas, a ideia da aula hoje é abordar isso, são diversos mecanismos para interagir com esses processos de energia. E o que acaba trazendo isso para trás, como você perde energia, por que nós perdemos energia, de onde vêm esses bloqueios energéticos? O programa Saludes, como você sabe, você já esteve lá umas 2, 3 vezes dando entrevista, visa exatamente isso, resgatar a medicina ancestral, em especial a acupuntura, que é a nossa especialidade, e linkar com as técnicas e tecnologias de ponta da saúde, que é ligadas ao conceito de física quântica, de cromoterapia, de vibração, de frequenciais, etc. Quer dizer, exatamente isso que está acontecendo, inclusive, aqui no curso que você está mostrando. Sim. Quer dizer, pega-se os conhecimentos do passado, ancestrais, e se atualiza com tecnologia atual, é isso? Isso, traz os conceitos modernos de física, então a física quântica, a relatividade, a física relativista, e uma série de conceitos importantes que vêm da psicologia, então a psicanálise, os conceitos de arquetípico de Jung, tudo isso a gente traz, por exemplo, para o campo morfogenético, que é o campo de energia que nós estamos inseridos. E uma coisa interessante é que nós chamamos isso de um campo de energia vital, porém isso também na física é conhecido como campo de bósons. Então, nós temos ciências separadas, denominando a mesma coisa de nomes diferentes.
Você é engenheiro e a tua especialização na área da mecatrônica. Isso. Nós somos uma válvula, nós somos uns transistores, nós somos um equipamento eletrônico? Não, longe disso. Nós somos uma máquina muito complexa cuja a soma do subproduto não gera um ser humano funcional. Um todo. Então, um todo. Se nós somarmos os órgãos, ainda vai faltar um quê importante ali, um coeficiente importante. Anímico, espiritual, talvez? Anímico, espiritual, energético. Aí vem o sistema de crença que acaba por ou estragar ou melhorar o sistema. Então, que nós temos um quê energético, que nós temos algo que anima o corpo, nós temos, e cada ciência ou cada religião chama isso de uma forma. Mas que a interação desse processo energético com o corpo é de extrema importância, e isso que a gente busca muito hoje com equipamentos, tanto para terapia quanto para avaliação. Doutor Evaldo, na semana passada, presidente da Associação Brasileira de Acupuntura, comentou que no Brasil se faz uma das melhores acupunturas do mundo. Você é o dono da nova ciência, desenvolvendo novos equipamentos. Eu poderia dizer também que o Brasil hoje está na frente do desenvolvimento de novos produtos, da aplicação da eletrônica para a saúde? Na área da medicina complementar, nessa área de equipamentos para quântica, na área de produtos terapêuticos, na área dos florais e etc., o Brasil realmente ele vem dando um show perante o resto do mundo, com uma grande aceitação. O público em geral procura isso, as pessoas procuram, os terapeutas, os médicos vêm procurando. Por quê? Porque são conceitos muito fortes e bem embasados. O que falta é pôr em prática. Então, há uma demora relativa em se pôr isso em prática, mas também é de se esperar. Nós temos um sistema até então vigente e começa-se a alteração desse sistema vigente para um novo paradigma. Isso você calcula quanto tempo demora? É um tanto difícil de calcular, porque nós temos, na verdade, uma aceleração violenta na transmissão de informações. Então, se gera conhecimento hoje muito mais rápido do que há anos atrás. Em 2 anos? Acredito que em 2 anos nós vamos ter uma segunda bolha disso, a segunda explosão. A segunda onda. A segunda onda disso. Eu acho que é inevitável e impossível de frear o progresso dessa tecnologia. Inclusive, grandes corporações como Google, Facebook e etc., hoje têm aplicação em dinheiro muito forte no desenvolvimento de produtos de bioeletrônica para substituir medicamentos, para substituir aparatos de análise convencional, que são um tanto invasivos, dolorosos, deixam efeitos colaterais ruins. Sem falar que são parciais, né? São parciais. Então, se grandes corporações como Google, Facebook, etc., estão pondo dinheiro nisso, você imagina que, numa visão de futuro próximo, isso é bem provável. A vantagem é que nós somos pioneiros. Tá? Então, o grupo que está aqui hoje conosco não deixa de ser um grupo pioneiro, porque está fazendo isso na frente. Estamos no caminho certo, porque o Salutes é um programa que vive e trabalha em ressonância com a própria vida. São 14h38, então estivemos lá nesse final de semana, como eu disse, no curso de pós-graduação da Quantum Bio, e nossos agradecimentos aí ao professor Alexandre Távora, que deve voltar em breve aí ao nosso programa. As portas do nosso programa, obviamente, estão sempre abertas a ele. É um amigo pessoal, é um amigo do programa, é um amigo, enfim, eu respeito muito a inteligência, a pessoa, a personalidade do Alexandre. A doutora Marlene está aqui para ratificar tudo que eu estou falando, né? É uma pessoa realmente especial, muito inteligente, um bom caráter, uma pessoa assim, realmente admirável. A Roseli Veiga falou o seguinte, doutora Marlene: minhas 3 filhas dizem que têm TPM e cólica. Eu tenho 54 anos e nunca tive esta tal de TPM.
Seria por conta da minha alimentação? É possível modular ou não se ter sintomas da TPM por intermédio da alimentação? Sim, vamos falar agora da alimentação. É um grande recurso porque o alimento, ele é a energia que nutre a nossa célula. E a célula vai funcionar de acordo com a qualidade desta energia. É uma forma de energia, né, Baldan? Existem outras. Mas é necessário que as meninas se preparem para o período pré-menstrual, já que nós não vamos engravidar todos os anos. Então, nós vamos sangrar, menstruar. A alimentação, ela precisa ser pobre em açúcares e pobre em carboidratos, porque são alimentos e também as gorduras trans. Então, retirando esses alimentos que são chamados inflamatórios, já vai diminuir bastante a possibilidade de ter a manifestação da TPM, principalmente do ponto de vista da enxaqueca, do inchaço e da dor, da cólica. Tá? Então, procurar fazer uma alimentação pobre em gorduras, açúcares e carboidratos. Já desde sempre, né? Como sempre. Principalmente no período que é considerado pós-ovulação, que seria 15 dias antes da data prevista da menstruação. Hoje em dia fica mais fácil porque existem os aplicativos onde as meninas marcam o dia da menstruação e o aplicativo controla e avisa muito bem, não tem como se perder. Nesta fase onde a TPM já se instalou e já existe aquela perversão de apetite, a vontade de comer doce, um discreto inchaço no abdômen, é possível controlar também esses sintomas e evitar a piora e até melhorar mantendo essa alimentação sem açúcares, sem carboidratos e sem gordura trans. Então, nós vamos preferir o quê? As proteínas, né? Tem as proteínas vegetais, que são os grãos, o feijão, a ervilha, a lentilha, a linhaça. Lembrar que esses grãos, eles são melhor absorvidos e melhor aceitos pelo nosso corpo quando nós fazemos o processo de germinação, que é deixar de molho, troca-se a água e depois põe no cozimento. Isso vai aumentar o valor nutricional e vai diminuir a possibilidade de fermentação por gases, que já vai melhorar a flora intestinal. Então, lembrar que os grãos precisam desse preparo. As proteínas animais, né, o peixe, o frango, as carnes, se possível, procurar alimentos mais orgânicos para evitar a contaminação com os metais tóxicos, os próprios substratos que contém nas carnes, nos frangos, que nós sabemos que tem os promotores de crescimento, né? Então, procurar tudo o mais orgânico possível. Os ovos, também comprar o ovo orgânico de preferência. O ovo pode ser ingerido mexido, pode ser ingerido até frito no óleo de coco, no próprio azeite de oliva, ou cozido na água, o ovo pochê. Né? O ovo, até fala, é uma coisa simples e fácil de levar para o trabalho, pode ser cozido o ovo. O ideal é cozinhar o ovo por 7 minutos para que a salmonela seja morta, que contamina o ovo. Pode levar numa vasilhinha e ingerir durante o trabalho, é um lanche, né? Eu vou falar um negócio aqui agora que a doutora Marlene vai ter um tremor. Depois de falar da salmonela, às vezes antes de treinar eu tomo 2 ovos crus. É um hábito que é muito antigo, né? A gemada, entendeu? Você provavelmente está consumindo ovo que não tem a contaminação, por isso que você não está doente, né? Sabe lá, né? Mas você treina, você tem mais saúde, então você está adaptado ao ovo do seu produtor que está livre de salmonelas, né? Mas é melhor consumir o ovo sempre né? cozido, né? E se passar de 7 minutos, você vai estragar as proteínas. Então, 7 minutos já é o suficiente. O suficiente. Lembrar das castanhas, tá? As castanhas, elas são riquíssimas em óleos, ácidos graxos, e esses ácidos graxos, assim como, já vou aproveitar e falar no ômega 3, que também tem no peixe, né? E nós podemos ingerir cápsulas de ômega 3, podemos ingerir cápsulas de ácido gama-linoleico, que é típico para a menstruação, porque são alimentos substâncias anti-inflamatórias. É muito importante. A linhaça, a chia, a quinoa, todos esses grãos, eles têm na sua composição os ômegas. Eu particularmente
Desculpe antes de terminar, doutora, eu particularmente gosto muito de tomar aquela coalhada do kefir com óleo de linhaça dourada. É a mesma coisa? Sim, o óleo da linhaça, ele é o mais importante. Nossa, né? Uma delícia aquilo. E as verduras? Verduras mais escuras? Procurar ingerir verduras, as verduras mais escuras, que têm mais vitaminas do complexo B, a vitamina B6, por exemplo, ela é muito importante para a TPM, porque na medicina chinesa nós sabemos que pega muito o fígado, né? O fígado fica sobrecarregado, o fígado energético, então é muito importante fazer a detoxificação do fígado. E todas as vitaminas do complexo B fazem parte desse processo de metabolização das toxinas que são produzidas pelo próprio organismo no seu funcionamento. Tanto que a menstruação, antigamente, ela era considerada o quê? Uma limpeza do organismo. As mulheres ficavam felizes quando menstruam. Hoje elas ainda ficam, porque na presença da TPM, uma das definições da TPM é ter o alívio dos sintomas no primeiro ou no segundo dia de menstruação. Então, quando isso acontece, é fato que o sintoma era de tensão pré-menstrual. Falando nisso, eu tenho uma pergunta da Joyce Amaral. Na TPM, os sintomas começam uns 2 dias antes em algumas mulheres, é o que ela escreveu, e depois vai passando. Quando esses sintomas não passam e se estendem muito, ela pergunta, como melhorar? Retenção nos seios é o meu maior problema. Sinto muito desconforto. Ultimamente tenho usado vitamina E melhora, mas usar a vitamina por quanto tempo? Pergunta a Joyce Amaral. Joyce, a vitamina E, ela é muito importante para várias funções no organismo, principalmente para o sistema cardiovascular também. Então, não vai fazer mal a você consumir a vitamina E, tá? Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para já falar de uma outra questão, que na manifestação da tensão pré-menstrual, o organismo simplesmente está apontando que existe um desequilíbrio, uma deficiência. E por haver esse desequilíbrio nesse sistema importantíssimo para a mulher, nesta fase pode manifestar outras deficiências que estavam, digamos, borderline, estavam intermediárias. Então é provável que se a sua mama continua dolorida depois que você termina de menstruar, nós vamos precisar investigar também o funcionamento da sua tireoide, da glândula adrenal, porque são hormônios que também têm efeito sobre a mama. Então não é só o hormônio feminino do ovário, temos as outras glândulas, a própria vitamina D, que é um hormônio que atua no corpo todo. Tudo isso precisa ser investigado, por isso que não é só focar no sistema genital, no feminino, nós temos que ver o organismo como um todo. A Maeli Marcela Mairo fala o seguinte: Mayra, sofro muito com a TPM. Já fiz uso de anticoncepcional para interromper o fluxo e com isso amenizar a bendita. Mas depois de um tempo tomando o mesmo remédio, a TPM volta e sou obrigado a trocar de medicamento. Agora também sofro com hipotiroidismo. Tem alguma coisa a ver, doutor? Exatamente, é o que eu acabei de falar, né? Suspender a menstruação não resolve o problema, porque existe uma outra alteração por detrás desse sintoma. É um desequilíbrio do feminino, em face dessa vida, do ambiente onde a mulher está inserida. Então, uma das grandes recomendações que eu faço para as meninas, no geral para as mulheres, quando elas acordarem, já se abrir para esse novo dia, Baldan, pensando no poder transformador do feminino. Então, a mulher, como você mesmo iniciou o programa falando da gestação, da diferença entre o homem e a mulher, foi dado ao organismo feminino esse poder de transformar 2 células em uma vida. Então, o poder criativo do feminino é muito grande. Quando nós acordamos, sair da cama, antes de sair da cama, faça uma meditação, faça uma mentalização, crie o seu dia, crie algo positivo para você, para que o seu organismo consiga estar inserido no dia de hoje, no tempo de hoje, com bem-estar. Porque venhamos e convenhamos, né, Baldan? A vida da mulher, ela é agitada, mas a mulher, ela está preparada para isso, porque ela foi passando por um processo evolutivo muito grande.
Então é tudo muito bom, só que precisa aprender a lidar com tudo que a vida nos apresenta. E sentir que nós somos responsáveis por tudo que nos é ofertado. Então nós podemos assimilar, transformar ou descartar, seja qualquer informação que chegue até nós. Né? Saindo da cama, o que nós vamos fazer? Café da manhã. Então, uma sugestão minha para as meninas do café da manhã: ovos mexidos, nós podemos colocar temperos, colocar cúrcuma, o próprio urucum, que é uma fonte enorme de vitamina E, é a principal fonte de vitamina E, que vai contribuir muito para a saúde das mamas. Um pouquinho de pimenta, que vai ativar o poder anti-inflamatório e antioxidante dessas substâncias. Tomar o café, todo mundo tem dúvida, né? Se pode tomar ou se não pode tomar. O excesso de café agride mais e pode alterar e favorecer a TPM. Mas uma xícara de café, no máximo 2, de preferência sem açúcar, não vai piorar a TPM, Não vai dar piorar. ânimo, né? Falando nisso, eu tenho uma questão até particular que eu tenho curiosidade pelo cúrcuma e pimenta. Eu tive, como os internautas sabem, lá em Cuiabá, no Paraíso do Jonas, o colega acupunturista que está criando um spa maravilhoso lá, e a gente fez um curso, inclusive das máquinas da nova ciência, etc. E eu trouxe 2 baldes, 2 Tupperwares, 2 baldes de pimenta caiena e cúrcuma. A proporção para misturar esses 2 que eu vou colocar na comida é 50% ou é 30% da pimenta? Baltan, é assim, eu recomendo que você coloque 3 pitadas, De 3 cúrcuma. punhadinhos de cúrcuma e 1 de pimenta. 25%. Seria, no máximo, entendeu? Ou 1/4, né? Porque não precisa muito pimenta, no máximo, na preparação, 1/4 de pimenta. Aquela pimenta caiena é muito boa, né? Sem E dúvida. curtida no mar, curtida no sol. Nós No pegamos mato. no mato e moemos, sabia? Você abre aquele negócio, é um odor, é um cheiro, é uma coisa muito agradável. Uma Eu fiz delícia. 50%, quer dizer que é muito, Muito né? pimenta. Muita coisa, né? Exatamente. Um outro alimento muito importante para a TPM são as frutas, né? Porque a fruta, ela substitui o açúcar, apesar que não devemos exagerar com as frutas. Pensar que a melancia, Baldan, tem um poder anti-inflamatório muito grande, diurético. E a parte branca da melancia, ela ainda atua no metabolismo da insulina. Da insulina. Da insulina. Então é muito interessante comer a melancia e até fazer o suco Da parte branca. com a parte branca e a semente. Existem garotas que têm um edema, um inchaço tão grande que eu peço para o dia antes da menstruação chegar, que seria o pior, fazer uma dieta quase que exclusivamente com a melancia. E nesse suco nós já podemos aproveitar e colocar o gengibre, colocar raspinhas de limão quando vai comer a melancia, a raspinha de gengibre sobre a melancia. Então são vários alimentos que nós vamos misturando para que o nosso organismo aproveite todo esse potencial da natureza. Nossa, deve ficar uma A delícia. banana, ela é rica em triptofano, em vitamina do complexo B, e ela é super doce e muito aromática. Então eu também tenho uma receita que eu considero fantástica. Fazer a banana flambada na panela de manhã, na frigideira, na própria frigideira que você faz o ovo mexido, você vai, põe um fiozinho de azeite ou de óleo de coco, ou até de manteiga ghee, manteiga comum, pica a banana, coloca ali, deixa ela assar um pouquinho. Você põe essa banana canela em pó, cravo em pó e fica delicioso. E isso já dá um up, já desperta para o dia. Você uma sai energia, feliz né? de casa. Pode ser feito também à noite, para tomar com um chazinho. A pessoa chega em casa, depois que fez academia, óbvio, né? Vamos pensar que todo mundo fez academia. Chega em casa, dá aquela fome da casa. O bicho da fome ataca à noite. Né? Vem aquela carência, aquela preocupação. Faça um chá, tome o chá sem açúcar e coma nesses dias a banana assadinha assim, com esses temperos. Por quê? Porque são anti-inflamatórios. Mas não dá muita energia, não? Atrapalha o sono, não? Não A vai canela, atrapalhar, o não, cravo? Não vai atrapalhar, porque
é tanto prazer e outra, a pessoa está cansada, passou o dia, vai tomar um banho relaxante, vai fazer uma mentalização, uma meditação, o fechamento do dia. Então, se eu aconselho acordar de bem com a vida, nós vamos dormir melhor ainda com a vida e com as atitudes que nós tomamos nesse dia. Pensar que nós fizemos o melhor. Fazer essa contabilidade, porque se eu for para a cama, for dormir, achando que eu estou devendo, eu não fiz algo aquele dia, achando que eu não fiz bem e me culpando, como é que ficam meus cérebros e os neurotransmissores para formatar o meu dia seguinte? Então é importante que a gente tenha prazer pelo dia, pelas nossas atitudes, assuma as responsabilidades, deu tudo certo, parabéns, vamos nos congratular conosco, com a nossa alma. Não deu certo, por quê? Porque não era para dar, ou porque eu vou aprender a fazer diferente. Então isso faz com que a mulher tenha satisfação com ela, com o seu corpo, e ela vai ter uma noite mais tranquila, as endorfinas, os hormônios vão ser produzidos à noite, a qualidade de sono, né, Baldan? E ela vai despertar melhor. Entendi. A doutora Juliana Mariotti está dando parabéns aí a você pela entrevista, por qual nós agradecemos. Tem algumas questões, doutora. Nós temos 4 minutos para encerrar, mas eu acho que dá para, embora seja outro assunto, a gente pode até fazer um outro programa sobre esse tema, embora fuja um pouco do nosso tema de hoje, nesse momento. Mas é sobre a menopausa, doutora. Dá para tocar um pouco no assunto ou melhor nem falar disso agora? Podemos falar, o que você... Brevemente, né? Brevemente. Quer dizer, como é que funciona a TPM no caso da menopausa? São outros tipos de sintomas? É assim, na fase climatérica, que é a fase pré-menopausa, Baldan, a TPM ela fica muito mais intensa, que a partir dos 35, 36 anos, quando a deficiência de progesterona já é mais marcante. Então, é considerado o período que a mulher mais apresenta tensão pré-menstrual. E algumas delas têm esse período mais estendido, porque vão demorar para ter a sua última menstruação. Então, é necessário que seja cuidada. É uma fase onde a mulher geralmente tem os seus filhos grandes. Então, existe toda aquela questão dela estar se preparando para mudanças que a vida vai apresentando. É uma fase que a mulher já criou seus filhos, ela já tem estabilidade no trabalho. Muitas delas têm ideias transformadoras de mudanças. E acaba que elas não se sentem ainda preparadas para promover a mudança. Isso fica bem conturbada a psique, né? Então, a manifestação da TPM é bem intensa nesse momento. E o tratamento passa pelas mesmas questões. Felicidade, busca pela felicidade. Nessa questão da mulher pré-menopausa ou mulher climatérica, tem uma vantagem em relação às jovens e adolescentes, porque a mulher já tem maturidade. Então, ela já sabe mais o seu corpo, ela já tem ideias melhores, né? Ela já construiu toda uma vida, tem uma grande vantagem em relação às meninas. Mas o tratamento em si, Baldan, vai ser praticamente os mesmos. Hábitos saudáveis, principalmente alimentação, atividade física e a suplementação com as vitaminas, né? A progesterona muito bem indicada, principalmente na mulher da pré-menopausa, do climatério. Os ômegas, que podem vir da alimentação ou suplementação de cápsulas de ômega, tanto o ômega 3 como o ômega 9. Quantas por dia, doutora? Essa dose é no mínimo 1 por dia, tá? Mas dependendo da deficiência, do nível de atividade da pessoa, do padrão de alimentação e absorção, para algumas meninas, eu preciso passar até 4 por dia. Chego a passar. Tem uma questão, doutora Marlene, de uma pessoa que é namorada de uma pessoa que eu não vou dizer, que é um xereque, que fica com frio durante a TPM. Isso indica algum distúrbio metabólico, orgânico, de outras funções, outras glândulas? A presença do frio
fala a favor de um metabolismo baixo, né? E o que pode estar interferindo para deixar esse metabolismo baixo, com a hipotermia, né? Com a temperatura corporal mais baixa, nós temos que focar na glândula tireoide, que eu já comentei que pode também passar por um processo de dificuldade. Nós temos que ver a adrenal, que é a responsável pela produção do cortisol, que também é um hormônio que dá atividade, que melhora o metabolismo, que dá energia. As pessoas, geralmente, com a deficiência do cortisol, ficam extremamente cansadas, desanimadas, e isso também é confundido com depressão. Então, o que as pessoas, às vezes, chamam de depressão, pode ser a deficiência do cortisol. Do cortisol. Né? Então, no caso dessa garota, nós precisamos ver a função tireoidiana, a função da adrenal, que provavelmente estão deficientes. O Xereque tá olhando feio para mim. Eu não sei se ele olha feio ou se ele é feio mesmo. Eu tenho lá minhas dúvidas. O Xereque já está famoso nos cursos aí, muito interessante. Doutora Marlene, eu quero agradecer muito pelos seus esclarecimentos da TPM sobre a atenção pré-menstrual. Tenho certeza que ajudou muitas mulheres que passam por esse tipo de sintomatologia, que sofrem com esta síndrome, né, agravada no mundo moderno por conta das ocupações das pessoas no mundo moderno. Tenho certeza que ajudou muita gente. E eu peço para que vocês escrevam, participem, como seguir até o conselho da doutora Marlene e falar, olha, veja o que os internautas querem saber. Teve mais de 56 perguntas aqui. E em breve nós vamos marcar, cada um mês e meio, 2 meses, a doutora Marlene vai abrilhantar o nosso programa, aumentar a nossa audiência com sempre assuntos bastante interessantes ligados sobretudo a sua especialidade, que é a saúde da mulher, e também por conta de assuntos ligados à ginecologia. Então deixo o microfone e a câmera para a sua despedida, para as pessoas que quiserem entrar em contato, um e-mail, um telefone, uma página de internet. Como é que faz, doutora? Eu terei imenso prazer em responder, né? Eu vou deixar meu e-mail, que é marlene.sik@terra.com.br. Vocês podem encaminhar perguntas e eu vou respondê-las com muita clareza e com o maior prazer, né? Eu mais uma vez agradeço a audiência, a oportunidade e espero ter contribuído para a vida feminina mais saudável, né? E vou deixar aquela super dica para as meninas, porque como nós falamos de várias alterações, nós falamos de ritmo circadiano, de alimentação que não está adequada, de estresse, de excesso de demandas, né? Mas lembrar sempre que nós estamos vivas no aqui e agora porque nos foi permitido pelo nosso Criador. Então, está tudo certo. Basta que a mulher se perceba e se cuide no sentido de gostar de estar bem com ela mesma, para que ela consiga administrar tudo que a vida apresenta da melhor forma possível. Essa é a melhor coisa que pode acontecer, né? Na realização pessoal, individual, né? É exatamente isso que o Saludes é para isso, inclusive, né? Situar a pessoa no plano universal e para que cada um de nós, quando falamos em qualidade de vida e bem-estar, falamos exatamente isso, né? Saber realmente quem a gente é, o que nós estamos fazendo aqui, a melhor maneira de desempenhar esse papel enquanto estamos aqui no cenário, né? Porque nunca ninguém sabe quanto tempo ficaremos e etc. De qualquer maneira, as perguntas aqui da Isadir Vieira Santos, quando repõe progesterona tem que repor o estrógeno também? Sim ou não, doutora, para encerrar? Não. Não. É só isso, porque não dá mais tempo. A Rosângela Mello também, doutora, sofre da TPM com enxaqueca, o que pode ajudar? De Salvador, Bahia, tem algum comprimido mágico? Não, né? Obviamente que não. A enxaqueca, segundo a medicina tradicional chinesa, é um termômetro, né? É a luzinha que está faltando óleo. Eu recomendo fazer acupuntura, inclusive. As outras questões podem mandar, a gente vai, em outra oportunidade, tratar de cada um desses assuntos. Infelizmente, o nosso tempo terminou e eu desejo a todos uma excelente semana e até a próxima segunda, 14 horas. 13h30, por volta de 13h30, fazemos uma live aqui, mas 14 horas entramos ao vivo
com mais um assunto ligado à sua saúde, à qualidade de vida, ao bem-estar. Desejo a todos uma excelente semana a todos. Muito obrigado pela audiência e até segunda.